Muito bom dia a todos vocês, muito boa tarde, muito boa noite, meus amigos. Hoje com esse barulhinho de chuva, um excelente barulho para uma manhã, venho convidar você a curtir, compartilhar, se tornar membro do nosso clube dos canais, ir no compreprata.com, fazer seu investimento em metais. Lembrando que a única forma de você nos ajudar no Compre Prata é você utilizando o nosso cupom FLECHAMURA. E também nos ajudar através do Pix e mandar sua sugestão e sua crítica ao canal pelo flechamura@gmail.com. Lembrando da nossa vaquinha, tá? Se você quer nos ajudar, tem uma vaquinha aqui que você pode também nos ajudar de forma anônima, tá bom? Pessoal, o vídeo de hoje é para falar da visita do Larijane a Muscat. Alguns inscritos têm colocado diversas perguntas a respeito de Oman. Pessoal, eu sou suspeito, eu sou um analista suspeito para falar de Oman. Bem, o sultanato de Oman, ele é o adulto naquela região no que concerne a experiência geopolítica. O sultanato de Oman, ele já foi um império que teve ali, o sultanato de Oman já teve relações comerciais com o interior do Congo. Tá? Zanzibar, as histórias que vocês escutaram ao longo do tempo, muito tem a ver com o sultanato de Oman. Tá? Bem, eu não vou aqui falar a respeito da política do sultanato de Oman, sua época, né? Ela é um pouco desprezível, mas é um fato posto que o sultanato de Oman exerceu e ainda exerce uma função geopolítica ali de berço de conversações estratégicas. O sultanato de Oman tem relações muito boas com o Império Britânico, com os Estados Unidos, tá? E com diversas grandes potências, até com a Federação Russa. Então, assim, o sultanato de Oman, ele é um grande local de encontros, de grandes reuniões, situações muito importantes. E você não vai ver o sultanato de Oman envolvido em muitas guerras ao longo das décadas. Nós tivemos uma tentativa de revolução comunista no sultanato de Oman, que foi debelada pelo Irã, tá? Pelo Irã do Shah Reza Pahlavi, que destruiu ali a ideia do sultanato de Oman comunista, socialista. Isso é uma história para uma live que um dia a gente pode fazer. E lembrando que a ideia da criação de um Estado socialista comunista e no sultanato de Oman envolvia ali a tomada dos Emirados Árabes Unidos de Dubai. Enfim, o sultanato de Oman, ele tem essa importância. E o Larijane foi fazer o que lá? Pessoal, eu não sei dizer o que ele foi fazer lá. Eu sei que Oman não pode resolver o problema que o Irã tem em mãos, e Oman não pode resolver o problema que os Estados Unidos têm em mãos. Então a importância do sultanato de Oman, ela vai mais como um ponto de conversações. É um local de extrema confiança de conversações, e por incrível que pareça é um local bem neutro, diga-se de passagem. Se você quer conversar com o Irã, com a Arábia Saudita e o Paquistão, o sultanato de Oman, ele tem essa importância. No mais, o Larijane e o Muscat é um sinal de que provavelmente hoje nós não teremos um ataque. Ontem eu fiz uma live a respeito do Cáucaso, né, das suas aberturas para um ataque ao Irã. Mas devemos lembrar, gente, o foco principal, por isso que eu coloquei ontem que era o ponto cego, o foco principal continua sendo a região do Golfo, do Estreito de Hormuz e do Golfo Pérsico. Muito embora o Irã esteja virtualmente cercado, a única fronteira, entre aspas, segura do Irã é com o Afeganistão. Então, assim, pessoal, eu não acredito que seja uma boa o Larijane visitar Muscat para saber o que ele já sabe. O sionismo internacional quer e tem grandes possibilidades de não derrotar o Irã, mas de levá-lo a uma situação de esgotamento econômico e de destruição
das suas estruturas estatais. E ninguém melhor, né, para fazer esse tipo de bobagem, loucura, né, do que o Bibi e o Trump. Então, assim, nós temos uma realidade posta no campo que não pode durar muito tempo. A gente sabe que essa marinha americana que foi enviada ao Oriente Médio e essa aviação da OTAN que está no Oriente Médio, ela tem um custo diário muito alto. Vamos ver quanto tempo eles aguentam pagar. Mas assim, ficaria bem feio eles voltarem sem um ataque. Mas, desta vez, ao menos desta vez, o Irã tomou uma atitude de escalar para uma ameaça direta a um conflito regional em larga escala. Talvez se o Irã tivesse feito isso lá na morte do Soleimani, o Irã não estaria recebendo a pressão que está recebendo hoje. Então precisou de muito, né, para que o Irã tomasse uma atitude óbvia, que era a única atitude que poderia de alguma forma dissuadir o seu adversário. Está tomando a atitude agora, mas agora a gente sabe que os Estados Unidos já fez antes, Israel já fez antes e conseguiu uma situação de retorno à normalidade, né, nas primeiras tentativas ali de negociação de cessar-fogo. Vamos ver se o Irã acredita mais uma vez, vamos ver quanto tempo os Estados Unidos paga, vamos ver como pode ser essa guerra. No mais, eu lembro vocês, o Irã está sozinho, continua sozinho. E vamos ver o que a China e a Rússia vão fazer pelo Irã. Helicópteros não resolvem os problemas. Contenção e controle de combustível nuclear também não resolve esses problemas no ponto em que nós estamos. E a China. Nós temos aí diversas alegações, fornecimento de guerra eletrônica, tudo isso é muito importante. Mas eu acredito que a maior arma nesse conflito, e ela é a maior arma há muito tempo, é a economia. Quais são as oportunidades que a China oferecerá para o Irã, além de eu compro o seu petróleo barato? Vamos ver quais serão as aberturas que a China vai fornecer ao Irã. Tudo isso são questões que nós precisamos analisar. Eu não falo isso em tom crítico, eu falo isso num tom de realmente conhecer, né, quais são as oportunidades econômicas de integração econômica que a China deve fornecer ao Irã, ou a única coisa que a China poderá oferecer é comprar o petróleo barato do Irã. Bem, eu não acredito que seja isso. A gente sabe que existem outras formas de acordo ali, outras formas de desenvolver essas questões, mas eu lembro que a pressão econômica que é feita ao Irã, ela só pode ser debelada pela China. E acredito que daí que pode sair o maior apoio de todos. Eu acredito que um caça J-10 não fará muita diferença na atual situação, haja vista que implantá-lo demora um pouquinho. Qualquer aeronave, implantar vai demorar um pouco, né? Formar pilotos, formar mecânicos, etc. Já falei aqui várias vezes sobre essas questões. No mais, eu acredito que o apoio que realmente o Irã precisará será um apoio econômico. E é aí que está a questão. O que a China vai fazer, né? Será que vão fazer o mesmo que fizeram com a Venezuela? Vão fazer o mesmo que fizeram com a Líbia, com a Síria? A gente não sabe. Vamos ver o que eles vão fazer e continuaremos analisando aqui. No mais, muito obrigado a todos. Fé no Brasil. Entrem nas nossas redes sociais, principalmente o Telegram, que é a nossa principal rede, lá onde a gente fala durante o dia. Pessoal, tem o Superchat, Super Sticker, se torne membro do nosso Clube dos Canais, tem coisa que eu só posto pro nosso Clube dos Canais, haja vista a dificuldade de colocar, de expor aqui publicamente para não ser desmonetizado ou cortado o nosso vídeo. Tá bom? Muito obrigado a todos, fé no Brasil, flechamura@gmail.com. Dê a sua ajuda e mande sua crítica, mande sua sugestão. Muito obrigado a todos. Fé no Brasil.